Beleza, pessoal? Eu sou o Gabriel Freitas e nós do selo Juvicast viemos acompanhar o Festival de Música da Juventude. E hoje a gente tá aqui com a galera do Garotos da Capital. E lembrando que são 4 seletivas com as bandas, cada seletiva com 5 bandas. E a grande final acontece no dia 12 de abril. Né? E se engana quem acha que o Festival de Música da Juventude é só as seletivas e os shows, mas também é todo esse processo de formação, tutorias que rolam com as bandas, né? E isso é muito legal, que vai fortalecer ainda mais as coisas, as habilidades que as bandas têm, né? E é massa porque são com pessoas de nome muito relevante na cena do Brasil, né? Na verdade. Uhum. E se organiza aí direitinho pra você acompanhar a sua banda favorita até a final, né? E hoje a gente tá aqui com o pessoal do Garotos da Capital, né? Uma banda já de 2016, né? Que já tem um tempo de estrada aí, que a galera já conhece, né? Que surge aí falando desse cotidiano, dessas músicas, falando sobre, né? Uma que eu gosto muito, foi a penúltima que tu tocou, não sei, que é Um Amor, não é... Romance Previsível? Romance Previsível. Eu sinto que essa música, ela tem nome de música de disco de brega, Romance Previsível. Nossa. E eu adoro isso, porque eu gosto muito dessas referências, né? E é uma referência muito nordestina nossa, né? De ouvir essas coisas. E eu queria pedir primeiro pra vocês se apresentarem e falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês na banda Garotos da Capital. Eu sou o Júlio Santos, guitarrista, vocalista e compositor da banda. Tô na banda desde 2016, desde o começo. Eu sou o Madison Oliveira, sou vocalista e guitarrista da banda também, componho minhas musiquinhas. E entrei depois na banda, né? Numa segunda formação. Entrei no lugar de outro cara. E tô desde 2019, né? Desde o final de 2019, eu acho. Cara, uma pergunta, já emendando isso né? Entrou um pouquinho depois, também é vocal e guitarra. Como é essa relação de vocês dois na composição? Porque tem algumas músicas que vocês cantam os dois na música, né? Mas tem músicas que só um canta mais e o outro faz mais back e tal. Mas como é essa relação de vocês dentro da banda pensando composição? Quer falar? Porque desde que eu entrei na banda, mudou um pouco a questão logística de composição. Não sabia como era antes. Mas o antigo integrante também fazia esse papel de cantar e tocar guitarra. Então eu vim realmente pra substituir 100%, né? E já tinha as composições antigas, que eles compunham pra os dois cantarem, tipo Doce da Bala, que é uma que a gente não tocou hoje. Cara Tapa, os dois cantam também. Então eu herdei essas músicas, né? A gente lançou um novo EP, que eu acho que a única música que a gente canta junto é Cara Tapa, né? Que era uma música antiga, antes de eu entrar na banda, mas a gente nunca tinha gravado ela. Daí eu entrei, vamos gravar um EP. E vamos colocar Cara Tapa. Eu quero cantar essa música, ela é muito boa. Daí foi isso. Aí quando a gente teve a nossa primeira parceria com Tentar a Sorte, que foi a nossa primeira composição juntos. Foi um trabalho muito massa de se fazer assim. A gente se dá muito bem, a gente tem uma dinâmica massa, assim. Basicamente, assim, a gente começa com uma ideia, quando é assim os dois, né? A gente começa com uma ideia, assim, e pode ser tanto de letra quanto de melodia, não tem uma regra, assim. E os dois mexem nas duas coisas. Pode mexer tanto na letra, a gente não se poda em relação a isso. Na melodia, que for melhor pra canção. Se eu mandar um bagulho pra ele falar, não, a gente pode mudar, fazer assim e tal. Foda-se, pode mexer. Desde que a gente ache bom, claro. Né? Não. Tem um consenso, né? Que é aquela coisa, né? Tem que ser legal pra música, né? Isso é uma coisa que eu achava muito difícil quando eu tocava também, né? Que era tipo assim, eu era muito essa cara que trazia as coisas prontas e tal. Aí um amigo meu chegava assim, mas isso não tá funcionando não. E eu ficava, nossa, não tá, né? O que eu faço? Eu jogo fora uma ideia minha? E eu ficava mal, mas depois eu aprendi. Fica pegada, né? Eu aprendi que essa relação, por isso que eu fiz, né? 2 pessoas que estão compondo, cantando, tocando. Basicamente a mesma coisa, e isso se conectar é bem legal, né? E também isso vem muito das nossas referências musicais. Por exemplo, a gente pode ver os Selvagens, que são 2 vocalistas. O Titãs, que era 5, 6. Grandíssimo Los Hermanos. Tantos compositores como cantores também. O Los Hermanos, que é outra referência nossa, nos metais e nisso também. E quando a gente não compõe junto, quando é individual, geralmente, se a música é minha, eu canto, se a música é dele, ele canta. Como é o caso de Romance Previsível, que você falou. Ele fez a música, acho que inteira, não foi? Essa foi. A gente só mexe no arranjo.
Aí fica mais quando um compõe a letra toda, fica o outro. Não, vou deixar tu mexer só no arranjo aqui. Eu não me apego tanto à questão do arranjo, eu acho que eu me apego mais à questão da letra. Mas mesmo assim, se eu achar que a ideia que alguém der é melhor do que a minha, tá dentro da música. Legal. E assim, né, pra galera que tá assistindo a gente, eu vou pedir pro nosso técnico colocar a música Carnaval, que foi o primeiro single de vocês, e vocês fizeram uma nova versão, né? E depois a gente conversa um pouquinho sobre a produção dessa música. Maravilha. A realidade cansa e nessa vida a gente vai a pé, dando uns pulos, indo conforme a dança, pra ter dinheiro e fazendo o que quiser. A gente pensa que o mundo é brincadeira e vai brincando de ser homem e mulher. Vamos fingindo no meio da poeira que existe gente boa e existe que não é. Eu te encontrei vestida de princesa, mas você foi querer brincar de mal me quer. Aí a gente almoçou sem sobremesa, fingindo estar sorrindo por um motivo qualquer. É carnaval, vamos ter franqueza, uma festa brasileira cultural. Eu tô no bloco da tristeza, com a saudade de sorrir no carnaval. A gente pensa que tudo é sobremesa e nós brincamos para depois almoçar. Eu tô sorrindo numa eterna tristeza, porque ninguém mais me chamou para dançar. Eu tô sentado com uma taça numa mesa, nunca esteja satisfeito em ganhar. Quero sair da mão que me atormenta, pra ver a estrada sem ter medo de andar. Mas não se importe, você tem a si mesmo, dois pés em um quadro para dançar. Música boa e muita gentileza, deixe de drama e comece a pular. É carnaval, chega de cena, é uma festa brasileira cultural. A gente ouviu agora Carnaval, o primeiro single dessa banda, Garotos da Capital, que teve uma versão alternativa, né, feita, gravada com os metais. E a gente está aqui agora com o... Pode se Caio. apresentar. Caio. Só falar certinho. Eu sou o Caio. Eu tô na banda um pouco depois desse rapaz aqui. A gente é amigo de infância. Ele me chamou, eu topei e a gente tá nessa loucura até hoje. Isso aí. Agora mudou a formação. Em vez de ter dois guitarristas, tem um guitarrista e um baixista. E assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi a gravação da primeira vez e qual foi a vibe de regravar agora com mais um elemento que são os metais, né? Cara, a primeira gravação, e inclusive ela foi a primeira música também, foi totalmente do it yourself, assim, era a gente no home studio do nosso baterista, que a gente ensaia lá até hoje. E aí ele tinha uma, como é que chamou? Uma placa de som, né? Uma Behringer, exatamente, interface de áudio. E aí só tinha duas entradas, e aí a gente gravou uma coisa de cada vez, e só tinha um microfone pra tudo. Aí foi um microfone pra gravar a bateria inteira, e aí eu tinha 17 anos, eu acho, nessa época, que saiu a música. E quando a música nasceu eu tinha 16. Então era uma coisa muito assim, muito ingênua, entendeu? A gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo, a gente só foi lá e fez. Aí quando a gente foi fazer essa nova versão, já era uma coisa, a gente já tinha mais tempo de estrada, né? Essa nova versão, ela surgiu no Festival da Juventude, né, velho? Tem tudo a ver com esse festival, inclusive. Porque a gente chamou os metais, né? A gente já conhecia o Gifone há muito tempo e ele toca trombone. E a gente chamou ele, será que dava pra gente botar uns metais aqui e tal? Ficava massa. Aí ele chamou outro trompetista, né? Na época era só um trompete. Uhum. E a gente montou esse arranjo pra tocar ao vivo no festival. E aí a gente curtiu o resultado pra caramba e foi gravar em estúdio. Foi, e Carnaval é uma música que as pessoas sempre se conectaram, assim, quem curte a banda, essa música sempre chamou a atenção, assim. Eu não sei exatamente porquê, se foi porque ela é a nossa primeira música, ou se as pessoas realmente gostam da composição, não sei. Mas a gente sentia que a resposta do público era diferente quando a gente tocava essa música. Por isso que a gente opta por tocar ela no final, porque nenhuma outra música depois dela
tem tanto retorno quanto ela, sabe? Aí a gente deixa pro fim. E quando a gente fez essa gravação, foi 2020, eu acho, né? O Matson já tinha entrado e a gente gravou com o Tom Marques, produtor. E a gente adorou o resultado. O Gifone tava lá também fazendo trombone. O Gifone é quase um membro. Sempre que a gente vai fazer show com os metais, ele tá. E ele participa do arranjo também, né? Ele cria, dá ideias e tal. Que organiza essa parte. A gente dá as sugestões, mas ele transforma, né? A linguagem mais... Aí com metais vocês estão com trombone... Hoje a gente tá com trombone, trompete e o sax. O sax é muito loucura, Pô, né? o sax Os caras só se divertem tocando sax. Eu particularmente adoro saxofone, assim. E o trombone, quando ele dá o grave, ele dá um peso, assim, que fica muito foda. Às vezes eu escuto metal nas músicas, parece que tem, tipo, umas 6 guitarras a mais, assim, na música quando chega, né? Quando bate. Foda. E assim, falando, né, de composição, quais são as principais influências? Tu já falou um pouco, né, disso, mas quais são as principais influências que vocês trazem pra Carnaval, né? Como surgiu ela lá? Como foi esse início? É isso, Los Hermanos, essa Selvagens? Ou tem alguma coisinha que vocês secretamente escutam ali e trazem como referência para as músicas de vocês? Tá falando de influência de composição, é isso? Pra composição, Eu acho que pra essa música, falando de harmonia e arranjo, é muito o que a gente tava ouvindo na época, o indie rock da época, tipo, vendo do Ócio, Selvagens à Procura de Lei também, Arctic Monkeys, The Strokes, isso no riff. Agora, harmonicamente, eu acho que Los Hermanos, Titãs também, eu particularmente me inspiro muito, então eles sempre estão lá quando eu vou compor uma música. E a história da letra dela, ela é de um ex-integrante que ele não chegou nem a participar de show, ele ficou acho que uns 2 meses só. E aí ele fez a letra, o esboço da letra, assim. E aí eu fiz o riff, foi como a gente, tipo, intuitivamente, assim, eu fiz o riff e aí fez a base e ele escreveu lá a letra. Isso que eu acho que essa música emana essa juventude. Foi porque muito rápido, assim. Era muito essa vibe, tipo, eram 3, né? Eles 3. Eles eram um grupo de amigos e estavam curtindo fazer música novinho. E aí essa aura... Ele escreveu na música, tá lá. A letra, o nome dele é Moisés. E aí... Beleza, ele saiu. Daí entrou o Jefferson, que era o outro membro que tava antes dele. Aí ele ficou anos na banda. Aí o Jefferson pegou e ajeitou mais a música, deixou ela mais organizada, assim. Ela era meio bagunçada. Caótica. Aí ele organizou, a gente mudou umas partes da letra, eu e ele. Que também era um pouco bagunçado. Mas a maior parte foi o Moisés que fez. E depois a gente fez a música e tem aquela história lá que eu disse da gravação e tal. Foi assim que saiu a primeira versão da música. O prequel. E assim, ó, eu sei que muitas vezes a banda tem referências em comum, né? Mas pras linhas de baixo, tu tem alguma vibe diferente? Tu escuta, né? Eu acho que uma grande referência atual, assim, da música indie, alternativa é o Tame Impala, essas coisas que tem uns baixos mais marcados. Tu tem algum pouco disso ou tu tem as mesmas referências? Cara, pra te falar a verdade, na época que eu entrei na banda, quem tava comigo do lado meu, que eu era tipo estagiário dele, era o Jefferson. O Jefferson era meu tutor. Então ele tava me dando a iniciação no baixo. Então eu comecei muito nessa vibe de Tame Impala, de Arctic Monkeys. Mas depois eu fui estudar, né, baixo. E aí eu conheci o funk, o jazz. E aí meio que eu fluí pra essas áreas. Não que eu seja, tipo, jazzístico. Eu não sou jazzístico, mas eu acho que minha cabeça, ela pensa um pouco mais pra fora do indie. Eu faço um riff, mas depois eu faço uma marcada de tempo junto com a bateria. Eu tento fazer um groove também, às vezes, que a gente vem numa levada de groove nas músicas ultimamente. Bolha, Sonhador, tem muito disso. Verdade. E basicamente é isso. Atualmente eu escuto
umas paradas meio loucas aí. Cita aí, vai. Air, tô escutando Air. Escutem. La Femme de Argent, uma banda francesa aí, 2 caras fodas. Não é, tem o... E o bateria de vocês tá com a blusa do Cigarettes After Sex. É, né? Não, e eu toco baixo e teclado, né? Então são coisas que geralmente eu observo, assim, o baixo, o teclado das bandas, né? Eu não sou muito guitarrístico, né? Tanto que eu tenho um projeto com um amigo que é só teclado, baixo e bateria sintetizada e tal. E aí, tipo, eu percebi que durante o show, às vezes quando o metal entra, que traz esse peso, né? E tem um grave também nos metais, né? Tu vai lá pra baixo, faz um riff e tal. Eu achei que isso combinou muito, né? Isso é saber encaixar as coisas direitinho, né? E tal. E como é essa parada pra vocês, assim, de encaixar os metais com o que vocês estão pensando? Vocês compõem tudo junto? Ou os metais, o Gifone, né? Que vocês falaram, Uhum. ele compõe depois ou faz isso tudo juntos? Eu acho que nesse processo de relacionamento com os metais, entre a ideia e a concretização com eles, é tipo, eu sou o intermédio. Ele fala, e aí, como é que tá aí o lance dos metais? Como é que a gente vai arranjar? Eu vou e passo pra eles. Então, eu e o Gifone, a gente é muito íntimo nessa parte. Então, eu passo a ideia, ele retorna, aí a gente passa um geral com a banda. Então, como eu tô junto com ele, basicamente a gente tem as mesmas ideias, aí assim que ele me passa, ele me dá uma sugestão do que eu faço, eu dou uma sugestão pra ele do que ele fazer e a gente vai se encaixando. E eu acho que isso é muito importante pros metais e o baixo, principalmente, porque por causa dessa sensação que dá deles não estarem ocupando os mesmos espaços na música. Isso é importante. E aí a gente consegue tirar um som legal. Acho que dá pra melhorar, mas mais pra frente vai melhorar. É porque às vezes banda você tem que saber onde encaixar cada instrumento, né? Senão fica tudo... Senão fica meio embolado e tal. E como não é uma banda de shoegaze, né? Que quer embolar tudo mesmo, né? Tem que... Mas é muito interessante isso. E assim, falando um pouco sobre o festival, pra vocês, qual é o impacto? Vocês já participaram do festival de música, né? Já. 2 vezes. 2 vezes, né? Essa é a terceira. Essa já é a terceira. E pra vocês, qual é o grande impacto do festival de música? E quais são as diferenças que vocês têm vindo dos antigos pra esse, né? Esse que já tem um apoio bem maior da galera do Circo Voador, né? Todos os dias todas as formações tem alguém do Circo Voador envolvido, né? A galera foi ano passado pra lá. Pra vocês, como foi? Qual é a importância do festival pra vocês? E qual é o impacto que vocês acham, né, que eles têm feito em cada edição? Eu acho que o maior impacto é o fomento às bandas novas. É muito difícil ter incentivo financeiro mesmo para as bandas que estão iniciando. Por exemplo, a gente começou em 2016, mas a gente teve a sorte de ter um home studio, que era o do nosso baterista. E que não tinha muita coisa, como eu disse, era pouca coisa, era um microfone e tal, mas a gente tinha, entendeu? Tem muita banda que não tem e que não tem dinheiro também pra investir, e o festival entra nisso. O festival ele dá ajuda de custo e dá um incentivo às bandas se profissionalizarem mais, sabe? Eu acho isso... Eu tava falando até com a banda que tá nesse festival, que é a banda Doces Deletérios, uma banda nova. Vai tocar amanhã. Isso, vai tocar amanhã e tu vai... Eles vão estar aqui, né? Eu escutei, eu vou conversar com eles. Exato, eles vão estar aqui. Aí, quando eles vieram me dizer que é muito importante ter esse incentivo, porque eles eram uma banda mais amadora, assim, porque eles são mais novos, né? E quando vem um festival assim, com, por exemplo, o Henrique, vai fazer uma passagem de som, que eu acho, pelo menos, muito profissional. Coisa que a gente nunca tinha visto antes, entendeu? Nos rolês que a gente toca, assim, é muito mais solto. A gente mesmo que monta, que passa som, que ouve, acha que tá bom e muitas vezes não tá. E quando a gente vê aqui, tem um cara do som, tem um cara da técnica, tem um cara do PA da frente, e a gente não tem essa vivência, entendeu? E quando a gente vem pro festival desse que tem, eu acho isso fundamental. E pra mim é a maior marca que tem aqui. E é uma coisa que eu falei pra todas as bandas. Às vezes, é a primeira vez que a banda vai tocar. Vai na vida. Na vida, porque só tava dentro do quarto tocando. E aí é a primeira vez, já tá ganhando uma grana, já tá sendo profissionalizado, já tá conversando com o Mimi, já tá, né? Assim, e assim, né?
Que legal, obrigado pelo show, obrigado pelo convite. Queria agradecer vocês A gente que terem vindo. agradece. Vou pedir pra vocês falarem aqui pra câmera. Onde é que a galera acha vocês nas redes sociais? Pra quem quiser ouvir vocês, falar com vocês, perturbar. Lá no nosso Instagram, Garotos da Capital. Só seguir a gente lá. No Spotify também, Garotos da Capital. Todas as nossas músicas estão no Spotify. E fiquem ligados no nosso Instagram, que eu acho que o Instagram é o principal meio de comunicação que a gente posta música nova, notícias de música nova, story, novos projetos, shows. Então, nosso Instagram é o nosso principal meio de comunicação com a galera. Certo. Então, esse é o nosso Juvicast no Festival de Música da Juventude. Falamos hoje aqui com a galera do Garotos da Capital, né? E aproveitem, curtam as bandas de vocês, sigam as bandas favoritas que vocês têm até que uma possível final, né não? Hoje já sai um finalista, né? E queria agradecer a vocês e a todo mundo.